Uma pergunta inocente de uma criança de apenas 7 anos nas ruas de São Paulo foi capaz de abalar as estruturas de um dos homens mais poderosos do país. O que começou como um encontro casual entre uma menina abandonada e um bilionário do setor imobiliário se transformou em uma revelação que mudaria para sempre a vida de ambos. Mas a verdade por trás dessa história vai muito além do que você pode imaginar. Prepare-se para descobrir segredos familiares, traições do passado e uma reviravolta que ninguém viu chegando. Deixe seu comentário sobre o que você acha que vai acontecer, porque essa história vai te surpreender do início ao fim. Era uma terça-feira chuvosa de junho em São Paulo, quando Eduardo Mendes, aos 52 anos, decidiu almoçar no Fazano, um dos restaurantes mais exclusivos da capital paulista. Eduardo não era um homem qualquer, dono de um império imobiliário avaliado em mais de 2 bilhões de reais. Ele controlava dezenas de empreendimentos de luxo espalhados por todo o país. Seus ternos italianos custavam mais do que muitas pessoas ganham em um ano, e seu Bentley Continental estava estacionado na vaga VIP do restaurante. Naquele dia, Eduardo estava particularmente tenso. Acabara de sair de uma reunião com investidores internacionais que questionavam alguns aspectos éticos de seus negócios. Rumores sobre condições precárias de trabalho em suas obras e irregularidades em documentações vinham ganhando força na mídia. Mas Eduardo sempre soube como lidar com essas situações. Dinheiro e influência política eram suas armas mais eficazes. Enquanto esperava seu prato principal, Eduardo observava o movimento da rua Vitório Fazano através da janela. A chuva fina criava um véu cinzento sobre a cidade, e os pedestres corriam com guarda-chuvas coloridos. Foi então que ele a viu pela primeira vez. Uma menina pequena, aparentando não mais que 7 anos, caminhava lentamente pela calçada. Seus cabelos castanhos estavam desalinhados e úmidos da chuva, e ela vestia um vestido rosa, desbotado, que já havia conhecido dias melhores. Seus pés descalços pisavam nas poças d'água com uma naturalidade que denunciava sua vida nas ruas. Mas o que mais chamou a atenção de Eduardo foram seus olhos. Mesmo à distância, ele podia ver que eram grandes e expressivos, carregando uma tristeza que não deveria existir em uma criança tão pequena. A menina parou em frente ao restaurante e pressionou o rosto contra o vidro, observando as pessoas elegantemente vestidas, saboreando suas refeições. Eduardo sentiu um desconforto estranho. Não era pena exatamente, mas algo que ele não conseguia identificar. Há anos, não se permitia sentir nada além de ambição e determinação. De repente, a menina empurrou a porta do restaurante e entrou. O maître imediatamente se aproximou, claramente desconfortável com a situação. Eduardo podia ouvir a conversa tensa entre eles, mesmo estando a algumas mesas de distância. "Desculpe, pequena, mas você não pode ficar aqui", disse o maître em tom baixo, tentando ser discreto. "Eu só quero um pouquinho de comida", respondeu a menina com uma voz doce, mas firme. "Não comi nada desde ontem." Eduardo observava a cena com crescente interesse. Havia algo na postura da criança que o intrigava. Ela não implorava nem chorava. Simplesmente pedia com uma dignidade que contrastava com sua aparência. "Sinto muito, mas são as regras do estabelecimento", insistiu o maître, olhando nervosamente para os outros clientes que começavam a notar a situação. Foi então que a menina fez algo inesperado. Em vez de sair, ela caminhou diretamente até a mesa de Eduardo. Seus olhos se encontraram, e ele sentiu algo que não experimentava há décadas, uma conexão instantânea e inexplicável. "Oi", disse ela simplesmente como se fossem velhos conhecidos. Eduardo ficou sem palavras por um momento. De perto, podia ver que os olhos da menina eram de um castanho profundo, quase dourado, e havia neles uma inteligência surpreendente para sua idade. "Olá", respondeu ele, sua voz saindo mais suave do que pretendia. "Você está comendo sozinho", observou a menina, olhando para a mesa posta para uma pessoa. "Eu também estou sozinha. Você pode ser meu pai?"
A pergunta atingiu Eduardo como um soco no estômago. Ele sentiu o ar escapar de seus pulmões e uma onda de emoções que havia enterrado há muito tempo veio à tona. Memórias dolorosas de sua própria infância, do pai que o abandonou quando tinha apenas 5 anos, da fome que conheceu intimamente durante anos. O restaurante inteiro parecia ter parado. Os outros clientes observavam a cena com uma mistura de curiosidade e desconforto. O maître se aproximou rapidamente, claramente em pânico. Senhor Mendes, eu peço 1000 desculpas. Vou resolver isso imediatamente, disse ele, estendendo a mão para pegar a menina. Não, disse Eduardo, surpreendendo a si mesmo. Deixe ela ficar. O maître pareceu confuso, mas não ousou questionar um dos clientes mais importantes do restaurante. Eduardo olhou novamente para a menina, que o observava com uma expressão esperançosa. Como você se chama? E perguntou ele. Sofia, respondeu ela sorrindo pela primeira vez. E você? Eduardo. Sente-se, Sofia. Vamos almoçar juntos. Enquanto Sofia se acomodava na cadeira em frente a ele, Eduardo não conseguia parar de pensar na pergunta que ela havia feito. Você pode ser meu pai? As palavras ecoavam em sua mente como um eco persistente. Havia algo naquela criança que despertava nele sentimentos que pensava ter perdido para sempre. Durante o almoço, Sofia comeu com uma educação surpreendente, apesar da fome evidente. Ela contou a Eduardo que vivia nas ruas há alguns meses, desde que sua mãe havia ido embora. Não entrava em detalhes sobre o que havia acontecido, mas Eduardo percebia a dor por trás de suas palavras cuidadosamente escolhidas. Por que você me perguntou se eu podia ser seu pai? E Eduardo finalmente teve coragem de perguntar. Sofia parou de comer e o olhou diretamente nos olhos. Porque você tem olhos tristes, igual aos meus. E pessoas com olhos tristes precisam cuidar umas das outras. A resposta da menina deixou Eduardo completamente desarvorado. Em toda a sua vida adulta, ninguém havia conseguido ler suas emoções com tanta precisão. Ele havia construído uma fortaleza ao redor de seus sentimentos, mas uma criança de 7 anos havia conseguido atravessar todas as suas defesas com uma simples observação. Quando terminaram de comer, Eduardo sabia que não podia simplesmente deixar Sofia voltar para as ruas, mas também não sabia exatamente o que fazer. Sua vida era estruturada, controlada, sem espaço para imprevistos. E uma criança abandonada era definitivamente um imprevisto. Sofia, onde você dorme? E perguntou ele. Em lugares diferentes. Às vezes embaixo da marquise da loja, às vezes no parque quando não está chovendo, respondeu ela naturalmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eduardo sentiu uma pontada no peito. A ideia de deixar aquela criança voltar para as ruas o incomodava profundamente, mas ele não entendia por quê. Havia milhares de crianças em situação similar em São Paulo. Por que Sofia era diferente? Você gostaria de ficar em um lugar seguro hoje à noite? Perguntou ele, ainda sem saber exatamente o que estava oferecendo. Os olhos de Sofia se iluminaram. Com você? A pergunta simples e direta da menina fez Eduardo perceber que havia se colocado em uma situação complicada. Ele não sabia nada sobre cuidar de crianças. Sua vida era dedicada exclusivamente aos negócios. Mas havia algo naquela menina que o impedia de simplesmente entregá-la às autoridades e seguir com sua vida. Sim, respondeu ele, surpreendendo a si mesmo novamente. Comigo. Naquela noite, enquanto Sofia dormia no quarto de hóspedes de seu apartamento de cobertura na Vila Madalena, Eduardo se encontrou acordado, olhando pela janela do escritório para as luzes da cidade. A presença da menina em sua casa havia despertado memórias que ele havia enterrado há décadas. Eduardo Mendes não nasceu rico. Na verdade, sua infância foi marcada pela pobreza extrema na periferia de São Paulo, no bairro de Cidade Tiradentes. Seu pai, Roberto Mendes, era um operário da construção civil que abandonou a família quando Eduardo tinha apenas 5 anos. Sua mãe, Conceição, trabalhou como faxineira em escritórios do centro da cidade para sustentar Eduardo e sua irmã mais nova, Carla.
Eduardo lembrava-se vividamente das noites em que dormia com fome, ouvindo sua mãe chorar baixinho na cozinha enquanto tentava esticar o pouco dinheiro que ganhava. Lembrava-se de usar roupas doadas e de ser humilhado na escola por outros alunos que vinham de famílias mais estruturadas. Mas principalmente lembrava-se da promessa que fez a si mesmo aos 10 anos de idade. Nunca mais seria pobre, nunca mais passaria necessidade e nunca mais dependeria de ninguém. Essa promessa moldou toda a sua vida adulta. Eduardo estudou obsessivamente, conseguiu uma bolsa de estudos para cursar engenharia civil na USP e, desde o primeiro dia de faculdade, trabalhou incansavelmente para construir sua fortuna. Começou comprando pequenos terrenos na periferia com o dinheiro que conseguia economizar, trabalhando em obras durante as férias. Revendia esses terrenos com pequenos lucros e reinvestia tudo. Aos 25 anos, Eduardo já possuía uma pequena construtora. Aos 30, havia expandido seus negócios para o interior de São Paulo. Aos 35, era dono de uma das maiores incorporadoras do estado. Mas o sucesso financeiro veio com um preço alto. Para construir seu império, Eduardo teve que tomar decisões difíceis. Nem sempre éticas, nem sempre legais. Ele aprendeu a navegar no mundo da corrupção política, a pagar propinas para acelerar licenças, a cortar custos de segurança em suas obras para maximizar lucros. Justificava essas ações, dizendo a si mesmo que era assim que o mundo funcionava, que ele estava apenas jogando pelas regras do sistema. Sua vida pessoal também foi sacrificada em nome do sucesso. Aos 38 anos, casou-se com Helena Vasconcelos, filha de uma tradicional família paulistana. O casamento foi mais uma aliança estratégica do que um romance. Helena lhe dava acesso aos círculos sociais da elite paulistana, enquanto Eduardo oferecia a ela a segurança financeira que sua família havia perdido devido a investimentos mal-sucedidos. Durante os primeiros anos de casamento, Eduardo e Helena tentaram ter filhos. Mas após diversos exames e tratamentos, descobriram que Eduardo tinha problemas de fertilidade. A notícia foi devastadora para ambos, mas por razões diferentes. Helena sempre sonhara em ser mãe, enquanto Eduardo via a paternidade como uma forma de perpetuar seu legado. A impossibilidade de ter filhos criou uma distância crescente entre o casal. Helena se tornou cada vez mais amarga e distante, enquanto Eduardo se refugiou ainda mais no trabalho. O casamento se transformou em uma convivência fria e formal, mantida apenas pelas aparências sociais. Foi durante esse período difícil, há cerca de 8 anos, que Eduardo conheceu Marina Santos. Marina era uma mulher de 28 anos, que trabalhava como faxineira noturna em um dos edifícios comerciais de Eduardo, no centro de São Paulo. Ela era o oposto de Helena em todos os aspectos, simples, genuína e carregava uma alegria natural que contrastava com a amargura que dominava a vida de Eduardo. O relacionamento entre Eduardo e Marina começou de forma inesperada. Eduardo frequentemente trabalhava até tarde em seu escritório, e Marina sempre estava lá, limpando silenciosamente os corredores. Inicialmente trocavam apenas cumprimentos educados, mas gradualmente começaram a conversar durante as pausas de Marina. Marina tinha uma filha pequena, Sofia, que na época tinha apenas alguns meses de idade. O pai da criança havia desaparecido assim que soube da gravidez, deixando Marina para criar a filha sozinha. Apesar das dificuldades, Marina falava de Sofia com um amor incondicional que tocava profundamente Eduardo. O que começou como conversas casuais evoluiu para algo mais profundo. Eduardo se viu ansioso pelos momentos em que podia conversar com Marina. Ela o ouvia sem julgamentos, ria de suas piadas e principalmente via nele o homem que ele havia sido antes de se tornar obcecado pelo sucesso. O relacionamento entre eles se intensificou ao longo de alguns meses. Eduardo começou a ajudar Marina financeiramente,
pagando um apartamento melhor para ela e Sofia, cobrindo despesas médicas e educacionais. Mas sempre manteve o relacionamento em segredo. Sua reputação e posição social não permitiam que ele assumisse publicamente um relacionamento com uma faxineira. Marina nunca pressionou Eduardo para tornar o relacionamento público. Ela entendia as complexidades da situação e se contentava com os momentos que tinham juntos. Eduardo chegou a considerar se divorciar de Helena para ficar com Marina, mas sempre encontrava desculpas para adiar essa decisão. A relação durou quase 2 anos. Durante esse período, Eduardo experimentou uma felicidade que não conhecia há décadas. Marina e Sofia se tornaram seu refúgio do mundo corporativo implacável. Ele adorava os fins de semana que passava no apartamento simples delas, brincando com Sofia, que o chamava carinhosamente de tio Eduardo. Mas a pressão de manter 2 mundos separados começou a cobrar seu preço. Eduardo se tornou cada vez mais paranoico sobre ser descoberto. Começou a cancelar encontros com Marina, alegando compromissos de trabalho. Gradualmente, foi se distanciando dela, até que um dia simplesmente parou de aparecer. Marina tentou contatá-lo diversas vezes, mas Eduardo havia mudado seus números de telefone e instruído sua segurança a não permitir que ela entrasse em seus edifícios. Ele se convenceu de que estava fazendo a coisa certa, protegendo sua reputação e seus negócios. Mas no fundo sabia que estava sendo covarde. Nos anos que se seguiram, Eduardo tentou esquecer Marina e Sofia. Mergulhou ainda mais fundo no trabalho, expandindo seus negócios internacionalmente. Seu casamento com Helena finalmente chegou ao fim 3 anos atrás, quando ela descobriu uma de suas muitas aventuras extraconjugais e pediu o divórcio. Eduardo não lutou contra a separação. Na verdade, sentiu-se aliviado por não ter mais que manter as aparências. Agora, olhando para a cidade através da janela de seu escritório, Eduardo não conseguia parar de pensar na pergunta de Sofia. Você pode ser meu pai? Havia algo na menina que o lembrava constantemente de Marina. A forma como ela inclinava a cabeça quando pensava, o jeito como sorria com os olhos, até mesmo sua postura digna diante das adversidades. Uma suspeita terrível começou a se formar na mente de Eduardo. E se Sofia não fosse apenas uma criança abandonada qualquer? E se ela fosse a filha de Marina? A cronologia fazia sentido. Sofia aparentava ter cerca de 7 anos, e havia sido exatamente esse tempo desde que Eduardo havia abandonado Marina. Mas se Sofia era realmente filha de Marina, onde estava Marina agora? Por que Sofia estava vivendo nas ruas? O que havia acontecido com a mulher que ele havia amado e abandonado? Eduardo sabia que precisava descobrir a verdade. Não apenas por curiosidade, mas porque sentia uma responsabilidade que não conseguia explicar. Se Sofia era realmente filha de Marina, então ele tinha uma dívida a pagar. Uma dívida que havia ignorado por anos, mas que agora se apresentava na forma de uma menina de 7 anos que havia perguntado se ele podia ser seu pai. Na manhã seguinte, Eduardo tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele iria investigar o passado de Sofia, descobrir a verdade sobre sua identidade e enfrentar as consequências de suas ações passadas, não importando o custo. O que você acha que Eduardo vai descobrir sobre Sofia? Deixe sua opinião nos comentários sobre essa reviravolta na história. Eduardo contratou os melhores investigadores particulares de São Paulo para descobrir a verdade sobre Sofia. Ele forneceu a eles todas as informações que tinha: o nome da menina, sua idade aproximada e a descrição física. Também mencionou sua suspeita de que ela poderia ser filha de Marina Santos, sem entrar em detalhes sobre seu relacionamento passado com a mulher. Enquanto aguardava os resultados da investigação, Eduardo se dedicou a cuidar de Sofia. A menina se adaptou surpreendentemente bem à nova rotina. Ela era educada, inteligente e demonstrava uma maturidade impressionante para sua idade.
Eduardo contratou uma babá, comprou roupas adequadas para Sofia e até mesmo a matriculou temporariamente em uma escola particular próxima ao seu apartamento. Durante as refeições, Sofia contava histórias sobre sua vida nas ruas. Ela falava sobre os outros moradores de rua que a protegiam, sobre os lugares onde conseguia comida e sobre os perigos que enfrentava diariamente. Mas sempre evitava falar sobre sua mãe, mudando de assunto sempre que Eduardo tentava abordar o tema. Uma semana após contratar os investigadores, Eduardo recebeu o relatório que mudaria sua vida para sempre. Ele estava em seu escritório quando seu assistente anunciou a chegada de Roberto Silva, o detetive responsável pela investigação. Roberto era um homem de meia-idade, ex-policial civil que havia aberto sua própria agência de investigação após se aposentar. Ele tinha uma reputação impecável e era conhecido por sua discrição e eficiência. Senhor Mendes, disse Roberto sentando-se na cadeira em frente à mesa de Eduardo. Tenho as informações que o senhor solicitou sobre a menina Sofia. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Prossiga. Roberto abriu uma pasta e retirou diversos documentos e fotografias. Sofia Santos Silva, 7 anos de idade, nascida em 15 de março de 2016. Mãe, Marina Santos Silva. Pai, não consta na certidão de nascimento. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Suas suspeitas estavam corretas. Sofia era realmente filha de Marina. Mas isso significava que... Onde está a mãe dela? Perguntou Eduardo, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Roberto hesitou por um momento antes de responder. Marina Santos Silva faleceu há 4 meses, senhor, em um acidente de trabalho. A notícia atingiu Eduardo como um raio. Marina estava morta. A mulher que ele havia amado e abandonado não existia mais. Ele sentiu uma dor profunda no peito, uma mistura de luto, culpa e arrependimento que o deixou sem ar. Como ela morreu? Conseguiu perguntar. Roberto consultou seus documentos. Acidente em uma obra de construção civil. Marina trabalhava como faxineira noturna em diversos locais. Na noite de 15 de fevereiro, ela estava limpando os escritórios de uma obra em construção na Zona Sul, quando parte da estrutura desabou. Ela foi atingida por destroços e morreu no local. Eduardo fechou os olhos, tentando processar a informação. Marina havia morrido em um acidente de trabalho, provavelmente trabalhando em condições precárias para sustentar Sofia. Enquanto isso, ele vivia em seu apartamento de luxo, completamente alheio ao sofrimento da mulher que havia abandonado. Qual era o nome da construtora responsável pela obra? Perguntou Eduardo, embora já suspeitasse da resposta. Roberto verificou novamente os documentos. Mendes em Associados Construções. O mundo de Eduardo desabou completamente. Marina havia morrido em uma de suas próprias obras. A mulher que ele havia amado e abandonado havia perdido a vida trabalhando para ele, sem que ele sequer soubesse de sua presença ali. Havia problemas de segurança na obra? E perguntou Eduardo, sua voz tremendo. Roberto assentiu gravemente. Segundo o relatório da polícia, havia várias irregularidades. Falta de sinalização adequada, estruturas temporárias mal fixadas, ausência de equipamentos de segurança. A obra foi embargada após o acidente e há um processo em andamento contra a construtora. Eduardo se lembrava vagamente daquela obra. Era um projeto de apartamentos de luxo na Vila Olímpia. Ele havia pressionado os engenheiros para acelerar o cronograma, cortando custos onde fosse possível. Medidas de segurança eram frequentemente vistas como despesas desnecessárias que atrasavam o progresso. E Sofia? O que aconteceu com ela após a morte da mãe? Perguntou Eduardo. Segundo os registros, Sofia estava presente na obra na noite do acidente. Marina frequentemente a levava consigo quando não tinha com quem deixá-la. A menina presenciou a morte da mãe. A revelação foi como uma punhalada no coração de Eduardo. Sofia havia visto sua mãe morrer. Uma criança de 7 anos havia presenciado a morte violenta da única pessoa que a amava no mundo.
E tudo isso havia acontecido por causa da negligência de Eduardo. Após o acidente, Sofia foi levada para um abrigo municipal, continuou Roberto. Mas ela fugiu após algumas semanas e passou a viver nas ruas. Os assistentes sociais tentaram localizá-la diversas vezes, mas ela sempre conseguia escapar. Eduardo agora entendia por que Sofia evitava falar sobre sua mãe. A menina estava traumatizada, carregando sozinha o peso de uma perda devastadora e de memórias terríveis que nenhuma criança deveria ter. Há mais uma coisa, Sr. Mendes, disse Roberto hesitando. Durante a investigação, encontrei alguns documentos pessoais de Marina que foram preservados pelos vizinhos após sua morte. Roberto retirou da pasta uma carta amarelada e a entregou a Eduardo. Marina escreveu esta carta pouco antes de morrer. Segundo a vizinha que a guardou, Marina disse que era para ser entregue a alguém importante caso algo acontecesse com ela. Com as mãos tremendo, Eduardo abriu a carta. A caligrafia de Marina era a mesma que ele se lembrava, delicada e cuidadosa. As palavras na página o fizeram chorar pela primeira vez em décadas. Meu querido Eduardo, se você está lendo esta carta, significa que algo aconteceu comigo e alguém conseguiu encontrá-lo. Eu sempre soube que este dia poderia chegar, trabalhando nas condições que trabalho para sustentar nossa filha. Sim, Eduardo, Sofia é sua filha. Eu descobri que estava grávida 2 semanas depois que você parou de me procurar. Tentei contatá-lo diversas vezes, mas você havia desaparecido da minha vida completamente. Não vou mentir, fiquei magoada e confusa. Mas nunca fiquei com raiva. Eu entendia as pressões que você enfrentava, a diferença entre nossos mundos. Criei Sofia sozinha, e ela se tornou a luz da minha vida. Ela tem seus olhos, Eduardo, e sua inteligência. Às vezes, quando ela faz certas expressões, é como se eu estivesse olhando para você. Ela pergunta sobre o pai constantemente, e eu sempre digo que ele é um homem bom que teve que ir embora, mas que a ama muito. Se algo acontecer comigo, por favor, cuide dela. Sofia merece ter uma vida melhor do que eu posso oferecer. Ela merece conhecer seu pai e ter todas as oportunidades que o dinheiro pode comprar. Mas principalmente ela merece ser amada. Eu nunca parei de amar você, Eduardo, mesmo depois de tudo. Mesmo sabendo que você escolheu seu mundo em vez do nosso. Espero que um dia você encontre a paz que sempre pareceu estar procurando. Cuide da nossa menina. Ela é o melhor de nós dois. Com amor eterno, Marina PS. Sofia tem uma marca de nascença em formato de coração no ombro direito, igual à sua. Ela é realmente sua filha. Eduardo terminou de ler a carta com lágrimas escorrendo pelo rosto. Tudo fazia sentido agora. A conexão instantânea que sentiu com Sofia, a familiaridade em seus gestos, a inteligência em seus olhos. Ela era sua filha. A filha que ele sempre quis ter, mas que havia abandonado antes mesmo de saber de sua existência. A culpa que Eduardo sentiu naquele momento era avassaladora. Ele havia abandonado Marina quando ela mais precisava dele. Havia sido responsável indireto por sua morte, através de sua negligência com a segurança em suas obras. E havia deixado sua própria filha viver nas ruas, passando fome e frio, enquanto ele desfrutava de uma vida de luxo. Naquela noite, Eduardo observou Sofia dormindo no quarto de hóspedes. Ela parecia tão pequena e frágil na cama grande, mas havia uma força nela que o impressionava. Sua própria filha havia sobrevivido a traumas que destruiriam muitos adultos, e ainda assim mantinha sua doçura e esperança. Eduardo se aproximou da cama e cuidadosamente levantou a manga da camisola de Sofia. Lá estava, no ombro direito, uma pequena marca de nascença em formato de coração, exatamente igual à sua própria marca que ele havia herdado de sua mãe. Não havia mais dúvidas. Sofia era sua filha, e ele havia falhado com ela de todas as formas possíveis. Mas agora ele tinha uma chance de fazer as coisas certas. Uma chance de ser o pai que Sofia merecia e que Marina havia esperado que ele fosse. Eduardo tomou uma decisão naquela noite que mudaria não apenas sua vida, mas também a vida de Sofia para sempre. Ele não apenas assumiria a paternidade da menina,
mas também enfrentaria as consequências de todas as suas ações passadas. Era hora de parar de fugir de suas responsabilidades e começar a construir o futuro que sua filha merecia. Obrigado por permanecer conosco até aqui. O que está por vir vai mostrar a verdadeira transformação de Eduardo e como ele vai lidar com essa descoberta devastadora. O melhor ainda está por vir. A descoberta de que Sofia era sua filha mudou Eduardo completamente. Nos dias que se seguiram à revelação, ele cancelou todas as suas reuniões de negócios e se dedicou inteiramente a conhecer melhor sua filha. Cada momento que passavam juntos revelava novas semelhanças entre eles, não apenas físicas, mas também de personalidade. Sofia tinha a mesma determinação que Eduardo demonstrava quando criança. Ela era observadora, inteligente e possuía uma capacidade impressionante de ler as emoções das pessoas. Mas também carregava traumas profundos que se manifestavam em pesadelos noturnos e momentos de silêncio súbito, quando suas memórias da morte de Marina voltavam à tona. Eduardo contratou os melhores psicólogos infantis de São Paulo para ajudar Sofia a lidar com seus traumas. Ele também começou a fazer terapia pela primeira vez em sua vida para aprender a ser pai e para processar sua própria culpa e arrependimento. Durante uma das sessões de terapia familiar, Sofia finalmente se abriu sobre a noite em que Marina morreu. Suas palavras partiram o coração de Eduardo e o fizeram enfrentar a realidade brutal de suas escolhas passadas. Mamãe sempre me levava para o trabalho quando não tinha onde me deixar, contou Sofia, sua voz pequena, mas firme. Ela dizia que eu tinha que ficar quietinha e não atrapalhar. Naquela noite, ela estava limpando os escritórios no prédio que estava sendo construído. Eduardo segurou a mão de Sofia, encorajando-a a continuar. Eu estava brincando com meus desenhos em uma mesa quando ouvi um barulho muito alto. Parecia trovão, mas estava dentro do prédio. Quando olhei, vi muita poeira e pedaços de parede caindo. Mamãe gritou meu nome e correu na minha direção, mas uma viga grande caiu em cima dela. Sofia parou de falar, suas lágrimas caindo silenciosamente. Eduardo a puxou para um abraço, sentindo sua própria dor se multiplicar ao imaginar o terror que sua filha havia vivenciado. Eu tentei ajudar a mamãe, mas ela não conseguia se mexer. Havia muito sangue. Ela me disse para correr e pedir ajuda, mas quando voltei com os homens, ela já tinha ido embora para o céu. A descrição detalhada do acidente fez Eduardo perceber a extensão de sua responsabilidade na morte de Marina. Ele decidiu investigar pessoalmente as condições da obra naquela noite, revisando relatórios de segurança e entrevistando funcionários que estavam presentes. O que descobriu foi ainda pior do que imaginava. A obra estava atrasada devido à pressão que Eduardo havia colocado sobre os engenheiros para acelerar o cronograma. Para compensar o atraso, medidas de segurança foram negligenciadas. Estruturas temporárias foram instaladas sem a devida fixação. Áreas perigosas não foram sinalizadas adequadamente e o prédio estava sendo usado para atividades noturnas, mesmo sem ter a segurança necessária. Eduardo encontrou e-mails que ele mesmo havia enviado aos engenheiros, pressionando-os a encontrar formas criativas de acelerar o processo e reduzir custos desnecessários. Suas próprias palavras haviam criado o ambiente que resultou na morte de Marina. A culpa que Eduardo sentia era esmagadora, mas ele sabia que não podia se permitir afundar nela. Sofia precisava dele agora, e ele tinha que ser forte por ela. Mas também sabia que não podia simplesmente seguir em frente sem enfrentar as consequências de suas ações. Eduardo tomou uma decisão que chocou todos ao seu redor. Ele decidiu assumir publicamente a responsabilidade pela morte de Marina e pelas condições precárias de segurança em suas obras. Contra o conselho de seus advogados, ele marcou uma coletiva de imprensa para revelar toda a verdade. A notícia de que Eduardo Mendes, um dos empresários mais poderosos do país,
havia assumido a paternidade de uma menina que vivia nas ruas e que iria se responsabilizar pela morte da mãe dela, causou um terremoto na mídia brasileira. Na coletiva de imprensa, Eduardo apareceu ao lado de Sofia, que estava vestida com um vestido simples, mas elegante. Ele havia explicado para ela o que iria acontecer, e Sofia havia insistido em estar presente. Meu nome é Eduardo Mendes, e esta é minha filha, Sofia, começou Eduardo, sua voz firme, mas carregada de emoção. Há 4 meses, Sofia perdeu sua mãe, Marina Santos Silva, em um acidente de trabalho em uma de minhas obras. Hoje estou aqui para assumir total responsabilidade por essa tragédia e para contar a verdade sobre como minha negligência e ganância resultaram na morte de uma mulher inocente. O silêncio na sala de imprensa era absoluto. Eduardo continuou detalhando sua relação passada com Marina, sua covardia em abandoná-la e as condições precárias de segurança que haviam causado sua morte. Marina era uma mulher extraordinária que merecia muito mais do que eu oferecia a ela. Ela criou nossa filha sozinha, trabalhando em múltiplos empregos para dar a Sofia uma vida digna. Enquanto isso, eu vivia em meu mundo de privilégios, ignorando completamente as consequências de minhas decisões empresariais. Eduardo revelou os detalhes do acidente, as violações de segurança em sua obra e como sua pressão por lucros havia criado um ambiente perigoso para os trabalhadores. Não estou aqui buscando perdão ou tentando limpar minha imagem, disse Eduardo. Estou aqui porque minha filha merece saber a verdade e porque as famílias de todos os trabalhadores que foram prejudicados por minhas práticas merecem justiça. Eduardo anunciou que estava doando 500 milhões de reais para um fundo de compensação para famílias de trabalhadores mortos ou feridos em suas obras. Também revelou que estava implementando os mais rigorosos padrões de segurança em todos os seus projetos, independentemente do custo. Sei que dinheiro não pode trazer Marina de volta, nem pode apagar o sofrimento que causei. Mas posso garantir que nenhuma outra família passe pelo que Sofia passou. Posso usar meus recursos e influência para criar mudanças reais na indústria da construção civil. A reação do público foi mista. Alguns elogiaram Eduardo por sua coragem em assumir responsabilidade, enquanto outros o criticaram por tentar comprar seu caminho para a redenção. Processos judiciais foram abertos contra ele, investigações governamentais foram iniciadas e sua empresa enfrentou um boicote significativo. Mas Eduardo não se importava com as consequências financeiras ou legais. Sua única preocupação era Sofia e como ela estava lidando com toda a exposição pública. Para sua surpresa, Sofia demonstrou uma maturidade impressionante diante da situação. Durante uma entrevista que deram juntos, algumas semanas após a coletiva, Sofia disse algo que tocou profundamente Eduardo e todos que assistiram. Mamãe sempre me disse que pessoas boas às vezes fazem coisas ruins, mas isso não as torna pessoas ruins para sempre, disse Sofia, segurando a mão de Eduardo. Papai fez coisas ruins antes, mas agora ele está tentando fazer coisas boas. Mamãe ficaria feliz em saber que ele está cuidando de mim. As palavras de Sofia mostraram uma sabedoria e capacidade de perdão que humilharam Eduardo. Sua filha, que havia sofrido mais do que qualquer criança deveria sofrer, ainda conseguia ver bondade nele e acreditar em sua capacidade de mudança. Nos meses que se seguiram, Eduardo enfrentou múltiplos processos judiciais, perdeu contratos importantes e viu sua fortuna diminuir significativamente. Mas pela primeira vez em sua vida adulta, ele se sentia verdadeiramente em paz. Ele havia encontrado algo mais valioso do que dinheiro ou poder: o amor incondicional de sua filha e a chance de ser o homem que sempre deveria ter sido. Um ano após a coletiva de imprensa que mudou suas vidas, Eduardo e Sofia haviam construído uma rotina que nenhum dos dois imaginava ser possível.
Eduardo havia vendido seu apartamento de luxo e comprado uma casa mais modesta em um bairro residencial tranquilo. Ele queria que Sofia crescesse em um ambiente normal, longe dos excessos que haviam dominado sua própria vida. A transformação de Eduardo foi radical e genuína. Ele reduziu drasticamente seus negócios, mantendo apenas os projetos que seguiam os mais altos padrões éticos e de segurança. Criou uma fundação em nome de Marina, que oferecia suporte a famílias de trabalhadores da construção civil, incluindo educação para crianças, assistência médica e programas de capacitação profissional. Sofia se adaptou bem à sua nova vida, mas nunca esqueceu suas origens. Ela frequentemente pedia para visitar os lugares onde havia vivido nas ruas, levando comida e roupas para as pessoas que ainda viviam lá. Eduardo sempre a acompanhava nessas visitas, aprendendo com sua filha sobre compaixão e generosidade. A relação entre pai e filha se fortaleceu a cada dia. Eduardo descobriu que ser pai era mais desafiador e gratificante do que qualquer negócio que havia conduzido. Sofia o ensinou sobre paciência, sobre encontrar alegria nas pequenas coisas e sobre a importância de estar presente nos momentos que realmente importam. Durante as sessões de terapia familiar, Sofia gradualmente processou seus traumas relacionados à morte de Marina. Eduardo também trabalhou através de sua culpa e aprendeu a canalizar seus sentimentos em ações positivas. Juntos, eles criaram rituais para honrar a memória de Marina, incluindo visitas mensais ao seu túmulo e doações regulares para causas que ela apoiava. Um dia, Sofia surpreendeu Eduardo com uma pergunta que mostrou como ela havia crescido emocionalmente. "Papai, você acha que mamãe nos perdoou?" E perguntou ela durante o jantar. Eduardo parou de comer e olhou para sua filha. Aos 8 anos, Sofia havia desenvolvido uma profundidade emocional que o impressionava constantemente. "Por que você pergunta isso, meu amor?" respondeu Eduardo. "Porque às vezes eu me sinto culpada por ser feliz com você. Como se eu estivesse traindo mamãe por gostar da nossa vida nova." Eduardo se levantou e abraçou Sofia. Sua mãe te amava mais do que qualquer coisa no mundo. Tudo o que ela queria era que você fosse feliz e segura. Eu acredito que ela está feliz por nós estarmos juntos agora. Mas você machucou ela quando foi embora, disse Sofia, demonstrando uma compreensão surpreendente da situação. Eduardo respirou fundo. Ele havia prometido a si mesmo sempre ser honesto com Sofia, mesmo quando a verdade fosse dolorosa. "Sim, eu machuquei sua mãe. Fui covarde e egoísta. Mas sua mãe era uma pessoa muito especial, Sofia. Ela conseguia perdoar mesmo quando era difícil. E eu acredito que ela nos perdoou porque vê que estamos tentando ser pessoas melhores." Sofia assentiu, parecendo satisfeita com a resposta. "Eu acho que mamãe ficaria orgulhosa de como você mudou, papai." As palavras de Sofia tocaram Eduardo profundamente. Ele havia passado o último ano tentando se redimir. Não apenas aos olhos do público, mas principalmente aos olhos de Marina e Sofia. Saber que sua filha reconhecia seus esforços significava tudo para ele. Os desafios legais que Eduardo enfrentou foram significativos. Ele foi processado por múltiplas famílias de trabalhadores, enfrentou investigações governamentais e teve que pagar multas substanciais. Mas ele cooperou totalmente com todas as investigações e nunca tentou usar sua influência para escapar das consequências. Sua empresa, que antes era uma das maiores do país, reduziu significativamente de tamanho. Muitos investidores se afastaram e Eduardo perdeu contratos importantes. Mas ele descobriu que não sentia falta da pressão constante e da competição implacável que haviam dominado sua vida anterior. Em vez disso, Eduardo encontrou satisfação em projetos menores, mas mais significativos. Ele começou a se especializar em habitação popular, construindo casas acessíveis para famílias de baixa renda. Cada projeto era conduzido com os mais altos padrões de qualidade e segurança, mesmo que isso significasse lucros menores.
Sofia frequentemente visitava as obras com Eduardo, sempre usando equipamentos de segurança adequados. Ela gostava de conversar com os trabalhadores e suas famílias, e Eduardo ficava orgulhoso ao ver como sua filha tratava todos com respeito e carinho, independentemente de sua posição social. Em uma dessas visitas, Sofia conheceu Dona Rosa, uma senhora de 65 anos que havia perdido o marido em um acidente de trabalho anos antes. Dona Rosa estava recebendo uma das casas construídas pela nova empresa de Eduardo, e Sofia imediatamente se conectou com ela. Minha mamãe também morreu trabalhando, disse Sofia para Dona Rosa, mas agora meu papai está construindo casas seguras para que isso não aconteça com mais ninguém. Dona Rosa abraçou Sofia e disse: sua mamãe deve estar muito orgulhosa de vocês dois. Momentos como esse lembravam Eduardo de por que havia escolhido mudar sua vida. Não era apenas sobre redenção pessoal, mas sobre usar seus recursos e habilidades para fazer uma diferença real na vida das pessoas. 2 anos após assumir a paternidade de Sofia, Eduardo recebeu um convite inesperado. Uma universidade prestigiosa o convidou para dar uma palestra sobre ética empresarial e responsabilidade social. Inicialmente, Eduardo hesitou. Ele não se sentia qualificado para dar conselhos sobre ética, considerando seus erros passados. Mas Sofia o encorajou a aceitar. Papai, você pode ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros que você cometeu, disse ela. A palestra de Eduardo foi um sucesso inesperado. Ele falou honestamente sobre seus erros, sobre as consequências de suas ações e sobre como havia aprendido que verdadeiro sucesso não se mede apenas em dinheiro, mas no impacto positivo que se pode ter na vida das pessoas. Eu construí um império financeiro, mas destruí vidas no processo, disse Eduardo para a audiência de estudantes de administração. Levei décadas para aprender que riqueza sem propósito é vazia e que poder sem responsabilidade é destrutivo. Ele contou a história de Marina e Sofia, não poupando detalhes sobre sua própria covardia e negligência. Minha filha me ensinou mais sobre liderança e integridade em 2 anos do que eu aprendi em décadas de negócios. Ela me mostrou que verdadeira força vem da capacidade de admitir erros e trabalhar para corrigi-los. A palestra foi gravada e se tornou viral nas redes sociais. Eduardo começou a receber convites de outras universidades e organizações empresariais. Ele aceitou alguns, sempre acompanhado por Sofia quando possível, usando sua história como um exemplo de como é possível mudar e se redimir. Hoje, 3 anos após aquele encontro fatídico no restaurante, Eduardo e Sofia vivem uma vida que nenhum dos dois poderia ter imaginado. Eduardo reduziu sua fortuna significativamente através de doações e compensações, mas descobriu que é mais feliz do que jamais foi quando era bilionário. Sofia se tornou uma menina confiante e compassiva, que carrega as melhores qualidades tanto de Eduardo quanto de Marina. Ela se destaca na escola, tem muitos amigos e mantém uma perspectiva única sobre a vida devido às experiências que viveu. Eles criaram tradições especiais juntos. Todo mês, no dia 15, eles visitam o túmulo de Marina e contam a ela sobre suas vidas. Sofia sempre leva flores que ela mesma escolhe. E Eduardo lê cartas que escreve para Marina, pedindo desculpas e prometendo cuidar bem de sua filha. Eduardo também estabeleceu um fundo educacional, em nome de Marina, que oferece bolsas de estudo para filhos de trabalhadores da construção civil. Sofia ajuda a selecionar os beneficiários, demonstrando uma maturidade e senso de justiça que impressiona todos ao seu redor. A transformação de Eduardo não passou despercebida pela mídia e pelo público. Ele se tornou um exemplo de como é possível mudar genuinamente, mesmo após cometer erros graves. Sua história inspirou outros empresários a reexaminarem suas próprias práticas e a considerarem o impacto social de suas decisões. Mas para Eduardo, a maior recompensa não é o reconhecimento público, mas os momentos simples que compartilha com Sofia,
quando ela corre para abraçá-lo ao chegar da escola, quando eles cozinham juntos nos fins de semana, quando ela adormece em seus braços durante um filme. Esses são os momentos que ele valoriza mais do que qualquer sucesso empresarial que já alcançou. Sofia, por sua vez, encontrou em Eduardo não apenas um pai, mas um exemplo de que as pessoas podem mudar e crescer. Ela aprendeu que erros não definem uma pessoa para sempre, mas que a forma como se responde a esses erros é o que realmente importa. Em uma redação escolar sobre heróis, Sofia escreveu sobre Eduardo: "Meu pai não é um herói porque nunca cometeu erros. Ele é um herói porque, quando percebeu que havia cometido erros, teve coragem de admiti-los e trabalhar para corrigi-los. Ele me ensinou que ser forte não significa nunca cair, mas sempre se levantar quando se cai." A história de Eduardo e Sofia se tornou um símbolo de redenção e segundas chances. Eles provaram que o amor pode superar qualquer obstáculo, que nunca é tarde para fazer o que é certo e que, às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas dos maiores desafios. Eduardo frequentemente reflete sobre como uma simples pergunta de uma menina de 7 anos, "Você pode ser meu pai?", mudou completamente o curso de sua vida. Essa pergunta o forçou a confrontar quem ele realmente era e quem ele queria se tornar. Hoje, quando Sofia faz essa mesma pergunta, não mais como uma criança abandonada buscando um pai, mas como uma filha amada confirmando o amor de seu pai, Eduardo responde com total certeza: "Sim, meu amor, eu sou seu pai e você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida." A jornada de Eduardo e Sofia continua, construída sobre uma base de amor, honestidade e o compromisso mútuo de honrar a memória de Marina, sendo as melhores pessoas que podem ser. Eles aprenderam que família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolha, compromisso e amor incondicional. E assim, uma pergunta simples de uma criança inocente se transformou na resposta para tudo que Eduardo sempre procurou, mas nunca soube que precisava: propósito, amor verdadeiro e a chance de deixar um legado que realmente importa. Esta história nos mostra como o destino pode nos colocar face a face com nossas próprias escolhas, e como nunca é tarde para fazer o que é certo. Eduardo e Sofia provaram que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo e que a redenção é possível quando temos coragem de enfrentar nossos erros. E você, o que faria se estivesse no lugar de Eduardo? Acredita que ele tomou a decisão certa? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como esta e não perca o próximo vídeo, onde contaremos outra história que vai tocar seu coração.